Vamos conferir as notícias internacionais. Em Moçambique, o ex-candidato presidencial Venâncio Mondlane foi pelo Ministério Público acusado de incitar à violência nas manifestações pós-eleitorais. Olá. A Procuradoria-Geral da República de Moçambique aplicou nesta semana a medida de termo de identidade e residência a Venâncio Mondlane por conta de um processo-crime de incitação à violência pós-eleitoral. O ex-candidato presidencial não se pode deslocar sem avisar a Procuradoria e nem pode ficar por mais 5 dias fora de casa. Por outro lado, a mandatária financeira de Venâncio Mondlane foi detida pela Polícia da República de Moçambique por razões ainda desconhecidas e o assessor jurídico notificado pela PGR. Danissa Moiane, de Maputo, em Moçambique, para o Fala Cabo Verde. Várias pessoas foram detidas para interrogatório numa operação conduzida pelo Ministério Público belga por suspeitas de corrupção no Parlamento Europeu. Pagamentos milionários, prendas extravagantes, despesas com alimentação, viagens e convites para jogos de futebol. São várias as suspeitas de corrupção investigadas que envolvem atuais e ex-eurodeputados. São investigadas transferências para deputados do Parlamento Europeu que envolvem o grupo chinês de telecomunicações Huawei, envios de dinheiros que terão sido realizados através de uma empresa portuguesa desde 2021 e, claro, também foi alvo das buscas feitas esta quinta-feira. As suspeitas de corrupção continuam a ser investigadas. Para já, a ação da polícia belga apreendeu documentos e objetos que serão agora alvo de perícias. Sabe-se apenas que várias pessoas foram detidas para serem interrogadas pelas autoridades. O presidente Donald Trump visitou o Departamento de Justiça dos Estados Unidos e criticou os funcionários que trabalharam para o governo de Joe Biden. Em discurso, o presidente americano criticou os ex-funcionários do departamento que trabalharam no governo democrata. Trump disse que a lei foi usada para punir inocentes e recompensar os perversos. Devemos ser honestos sobre as mentiras e abusos que ocorreram dentro dessas paredes, afirmou. Trump também disse que as apreensões de estrangeiros sem documentação na fronteira com o México diminuíram desde que ele retornou à Casa Branca e pediu que o departamento intensifique os esforços para a proteção das fronteiras e a deportação de imigrantes ilegais. Trump ainda falou sobre a luta contra o fentanil, opioide sintético que provocou uma crise de mortes por overdose no país. O presidente reafirmou que impôs tarifas comerciais ao México e ao Canadá para que os países reprimam o contrabando aos Estados Unidos. O Senado americano aprovou um projeto de lei de gastos provisórios que vai evitar uma paralisação parcial do governo federal. Donald Trump pediu também para Vladimir Putin poupar a vida de militares ucranianos que estão cercados pelas tropas russas. Em pronunciamento, o presidente Vladimir Putin disse que vai poupar a vida dos militares ucranianos que se renderem na região russa de Kursk. A declaração foi dada depois que Donald Trump pediu para a Rússia poupar vidas, enquanto os Estados Unidos buscam um acordo de cessar-fogo. Há uma grande chance dessa guerra horrível chegar ao fim, mas neste exato momento, tropas ucranianas estão completamente cercadas pelos militares russos. Eu pedi ao presidente Putin que suas vidas sejam poupadas, escreveu Trump. O presidente russo concorda com a trégua, mas exige condições como a suspensão de ajuda militar do Ocidente à Ucrânia e a ocupação definitiva dos territórios invadidos. Reino Unido, Estados Unidos e outros 5 países que integram o G7 ameaçaram novas sanções se o governo russo não aceitar o cessar-fogo. O grupo das principais economias do mundo defendeu a necessidade de acordos confiáveis para garantir a segurança da Ucrânia. E o Hamas anunciou nesta sexta-feira que vai libertar um soldado israelense
que tem nacionalidade americana, e devolver os restos mortais de outros 4 israelenses com dupla nacionalidade. O líder do Hamas confirmou que os 5 indivíduos que o movimento concordou em libertar, atendendo à proposta dos Estados Unidos da América, são prisioneiros israelenses com cidadania americana. Uma nova rodada de negociações indiretas sobre o cessar-fogo em Gaza, que entrou em vigor em 19 de janeiro, após 15 meses da guerra no enclave, começou nesta terça-feira no Catar. Steve Witkoff, enviado do presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, para o Oriente Médio, foi enviado ao país para participar dos esforços de mediação. O objetivo de Witkoff era negociar a libertação de alguns reféns em troca da extensão da trégua durante o Ramadão e a Páscoa até meados de abril. Desde que a trégua entre o Hamas e Israel entrou em vigor, as negociações devem obrigatoriamente incluir uma troca entre reféns e prisioneiros palestinos mantidos por Israel. Mas novos critérios foram aceitos e incluem um aumento no número de detidos palestinos a que serão soltos, disse uma fonte próxima ao Hamas à agência France Presse, sem fornecer mais detalhes. Israel acusou nesta sexta-feira o Hamas de não ceder nas negociações sobre a trégua em Gaza, qualificando de guerra psicológica o anúncio do movimento islâmico palestino sobre a libertação dos reféns. A China, a Rússia e o Irão apelaram conjuntamente aos Estados Unidos e ao Ocidente para que levantem as sanções impostas a Teherão devido ao seu programa de enriquecimento de urânio. Numa reunião realizada em Pequim, o vice-ministro chinês dos Negócios Estrangeiros manteve conversações com os homólogos russo e iraniano. Os 3 apelaram ao fim das sanções impostas pelos Estados Unidos da América ao Irão devido ao seu programa nuclear, numa declaração conjunta lida pelo vice-ministro chinês dos Negócios Estrangeiros. As conversações tiveram lugar depois de Trump ter escrito uma carta ao líder supremo do Irão, numa tentativa de reiniciar as discussões sobre a forma de limitar o rápido avanço do programa nuclear de Teherão. O líder supremo iraniano ridicularizou abertamente a iniciativa diplomática de Trump, afirmando que não está interessado em conversações com um governo intimidador. No entanto, a participação do Irão em conversações com a China e a Rússia para instar os Estados Unidos a levantar as sanções parece contradizer a sua posição. A China e a Rússia têm relações particularmente estreitas com o Irão, graças a vários acordos de fornecimento de energia, enquanto o Irão forneceu à Rússia os chamados drones kamikaze na sua guerra contra a Ucrânia. Os 3 países são membros da aliança BRICS.